A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Um verso bem profundo, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só, o Verbo divino aqui. Encontramos pelo menos 3 atributos do Verbo nesse primeiro verso. No princípio era o Verbo, portanto, no princípio de todas as coisas era o Verbo. Aqui fala da eternidade do Verbo. O Verbo é eterno. E o Verbo estava com Deus. O Verbo estava unido a Deus, ligado com Deus. Estava com Deus. O Verbo unido. E o Verbo era Deus. 3 atributos do Verbo aqui em João 1:1. Quero falar no dia de hoje, para nossa meditação, de 10 atributos do verbo divino. 10 atributos. E se nós procurarmos, claro que há muito mais atributos do verbo divino. Vamos ao primeiro. O verbo é eterno. No princípio era o verbo. Antes de todas as coisas, esse princípio é anterior à criação, porque a criação aqui em João 1 só aparece no verso 3. Então, no princípio era o verbo. Esse princípio é antes do princípio de Gênesis, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas antes de Deus criar os céus e a terra, já era o verbo. Portanto, o verbo é eterno. E esse é o primeiro atributo do verbo, a eternidade. Aqui menciona o verbo pré-encarnado, o verbo eterno. O verbo eterno. O Verbo estava com Deus, o Verbo estava unido a Deus. Aqui fala da união do Verbo com o próprio Deus. O Verbo estava com Deus. O Verbo é eterno, o Verbo é unido e o Verbo era Deus. Portanto, o Verbo é divino. 3 coisas do Verbo: o Verbo é eterno, o Verbo é unido, o Verbo é divino. Ainda mais, verso 2 reforça: ele estava no princípio com Deus. Aqui fala do verbo primário. Antes de todas as coisas, antes do princípio, antes da criação dos céus e da terra, era o verbo. O verbo é eterno, o verbo estava unido, o verbo é divino e o verbo é primário. Ele é primário, ele é antes de todas as coisas. O verbo primário. Verbo eterno, o verbo unido, o verbo divino, o verbo primário. Mas olha o verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele, pelo verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, o verbo é criador. Olha só, só aqui entre o verso 1 a 3 já vemos 5 atributos do verbo. O verbo é eterno, o verbo é unido, o verbo é divino, o verbo é primário, o verbo é criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vamos continuar, vamos ao verso 14. E se nós continuarmos nesse prólogo de João, vamos achar mais qualidades do verbo. O verbo é vivo, o verbo é luz, tem essas outras qualidades do verbo. Logo aqui no verso 4, ele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Portanto, fala aqui do verbo vivo, do verbo que é luz também dos homens. Mas vamos ao verso 14 para achar mais qualidades do verbo. Diz aqui: o verbo se fez carne. Aqui temos o verbo encarnado, encarnado na pessoa de Jesus, o verbo encarnado. E também temos aqui: e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O verbo é glorioso. Temos aqui a glória do verbo.
Portanto, o Verbo encarnado, o Verbo glorioso, a glória do Verbo, e cheio de graça, o Verbo é gracioso. Temos o Verbo gracioso e de verdade, o Verbo é verdadeiro. Portanto, temos aqui, olha, o Verbo eterno, o Verbo unido, o Verbo divino, o Verbo primário, o Verbo criador, o Verbo encarnado, podemos acrescentar o Verbo vivo, o Verbo luminoso, o Verbo encarnado, o Verbo glorioso, o Verbo gracioso, o Verbo verdadeiro. E vamos para Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 3. Apocalipse 19, 13. Apocalipse 19, 13 fala da vinda do Verbo em glória, quando Cristo retornará. E diz aqui, estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra Deus, mas há outras traduções que dizem o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. O Verbo de Deus. Portanto, ele virá e diz no verso 6 que tem escrito na veste, na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, aqui temos o Verbo voltando, o Verbo vitorioso vindo. Suas vestes estão salpicadas de sangue, mas ele venceu. O nome pelo qual se chama é a palavra Deus ou o Verbo de Deus. Há muitas traduções que trazem o Verbo de Deus, o nome pelo qual se chama. Portanto, aqui temos o Verbo vitorioso. Então, podemos ver 12 atributos do Verbo. Vamos lá? Primeiro, o Verbo eterno. Segundo, o Verbo unido. Terceiro, o Verbo divino. Quarto, o Verbo primário. Quinto, o Verbo criador. Sexto, o Verbo vivo. Sétimo, o Verbo luminoso. Oitavo, o Verbo encarnado. Nono, o Verbo glorioso. Décimo, o Verbo gracioso. 11º, o Verbo verdadeiro. E 12º, o Verbo vitorioso. Oh, glória a Deus! O Verbo é maravilhoso. Esse Verbo divino, o Verbo eterno, Verbo unido, Verbo divino, Verbo primário, Verbo criador, Verbo vivo, Verbo luminoso, Verbo encarnado, Verbo glorioso, Verbo gracioso, Verbo verdadeiro, Verbo vitorioso. Creia no Verbo de Deus, porque Ele é o mesmo Deus. O Verbo era Deus. Ele é o Verbo divino. Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse canal, divulgue ele. Ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu. Clique no playlist e ali você encontra as pastas organizadas por ordem de assunto. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus e que o Verbo divino esteja no seu coração. Amém.